de pedir para a Edeli tomar a palavra. E falando um pouquinho sobre a Edeli, poderia dizer que ela é uma psicóloga social, uma arteterapeuta, fellow do Instituto da República de Residência do Capital Humano, no projeto de como engajar e motivar inspetoras de segurança e administração penitenciária no trabalho de custódia e de ressocialização de mulheres privadas de liberdade. A Edeli também atuou como instrutora de mindfulness no Mente Aberta, do Departamento de Medicina Preventiva na Universidade Federal do Estado de São Paulo. Ela é sócia fundadora do Instituto Pichon-Rivière de Psicologia Social de São Paulo, atuando na formação de coordenadores de grupos. Ela é pesquisadora e ex-professora da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, e coautora do livro Formação Integrada para a Sustentabilidade, uma experiência inter e transdisciplinar em escola de negócios, e de outras obras sobre liderança. Atualmente, ela é colaboradora na Associação Brasileira de Cuidados Integrativos da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, no projeto Senescência, e coordenadora da Unidade de Ação Gestão do CETRES. Edeli, por favor, sua fala. Liga de... Microfone, Edeli. Habilita o seu áudio. Oi. Sim. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Estamos te ouvindo bem. Tá vendo? Estão vendo? Sim, estamos te ouvindo bem. E estão vendo? Sim. Sim? Não, estão vendo o slide? Sim? Tá. Bom, eu gostaria de agradecer estar aqui presente com esses trabalhos tão lindos, não é? E também as figuras do CETRANS, Maria e Vitória, que me acompanharam nesse processo, e a figura da Julieta também, né, do Congresso, e a todos aqueles que estão me ouvindo e que vão me ouvir. Bom, no ano de 2018, Ana Cristina Faulhaber, Carolina de Matos e eu, Ideli Domingues, participamos de um programa. Deixa eu por aqui, sou eu aqui. Só um minutinho, deixa eu me ajeitar aqui. Ai, ai. Por aqui. Participamos de um programa para o aprimoramento de gestão de pessoas no serviço público brasileiro chamado Residência Capital Humano, apoiado pela organização república.org, cujo tema foi engajamento e incentivos não financeiros no setor público. E aí os participantes se dividiram em grupos e voluntariamente decidiram trabalhar junto a servidores nas seguintes áreas: educação, fiscalização ambiental e segurança pública. Nós, três, compusemos um grupo para a realização desse experimento na área prisional, motivadas pelo desafio de vê-la se desenvolver através da gestão de pessoas com foco no capital humano. O projeto se estendeu de agosto de 2018 a maio de 2019. Bom, então, antes da gente entrar propriamente no experimento, que eu gostaria de dizer que a minha fala vai ser dividida em duas partes.
apresentação do experimento do qual eu participei e, em seguida, o impacto dessa vivência em mim. Então, falando de como eu entrei nesse experimento e dando, assim, um contexto dele. Então, de acordo com o levantamento nacional do sistema presidenciário, a Infopem, em 2018, os dados de junho de 2016, havia no Brasil aproximadamente 42 mil mulheres privadas de liberdade, sendo que 45% dessas eram aquelas que estavam presas provisoriamente sem terem sido julgadas. E houve um crescimento do encarceramento feminino nacional de 656% entre 2000 e 2016. A taxa de ocupação feminina no sistema era de 156%, ou seja, para cada 10 vagas disponíveis, havia 16 mulheres custodiadas no Brasil. Essa taxa de ocupação é variável, porque há vagas remanescentes em algumas unidades, enquanto há superlotação em outras. Quanto ao tipo de crime que leva tais mulheres à prisão, encontramos 62% de presas por tráfico de drogas, 9% por furto e 11% presas por roubo. 18% distribuídos entre outros tipos de delinquência. De 2000 a 2016, no Rio, houve um aumento da população prisional feminina de 409,21%, segundo o Sistema Penal do Estado do Rio de Janeiro, o CIPEM, de 2018. Apesar disso, as necessidades peculiares das mulheres privadas de liberdade são pouco atendidas, pois, em geral, as políticas prisionais existentes são voltadas aos homens, os quais compõem em maior número o universo da população prisional. Dessa maneira, as mulheres ficam desamparadas no que se refere à saúde feminina, à maternidade, a relações familiares, visitas de parentes enquanto cumprem sua pena, e junto a esse crescimento, há um despreparo do Estado para receber os presos. E é comum encontrar um ambiente insalubre, propenso a doenças, epidemias como as respiratórias e tuberculoses, e é nesse contexto que as inspetoras penitenciárias atuam. Além desses fatores, elas se deparam continuamente com a angústia das mulheres, que muitas vezes não atuaram em crimes graves, considerados hediondos e que incluem violência e premeditação. Em 2018, no estado do Rio de Janeiro, das 877 inspetoras femininas, que é a nossa população, né, do experimento, elas trabalhavam, 877 inspetoras femininas trabalhavam na Secretaria de Segurança, mas 237 se encontravam lotadas nas unidades femininas. 115 trabalhavam nos plantões, tendo como custódia 1.980 mulheres. Portanto, 72% das servidoras não atuavam como inspetoras de presídio nos cargos para os quais haviam efetuado o concurso, apresentando assim uma migração bastante grande para outros setores da secretaria. E daí faltava inspetora, né, os guardas dos presídios. A Lei Estadual 4583, de julho de 2005, estabeleceu a categoria de inspetor de segurança e administração penitenciária. Cabe a esses inspetores exercerem atividades que envolvem supervisão, coordenação, orientação, execução de atividades relacionadas à manutenção da ordem, segurança, disciplina e vigilância dos estabelecimentos penais, assim como dirigir veículos, automotores, terrestres, oficiais, escoltar presos e internos, entre outros. São muitos
os encargos. A escala de trabalho das inspetoras na unidade prisional ocorre da seguinte maneira: no plantão, que são aquelas que ficam diretamente com as presas, né? De 24 por 72 horas, e no administrativo, com presença diária, somando 40 horas semanais, com um ganho aproximado de 5 salários mínimos mês. E somente no ano de 2019, esse cargo passou a ser considerado serviço essencial, mas ainda ele é invisibilizado. E quando é visto, na maioria das vezes, é depreciado pela sociedade. Ninguém pode se apresentar e falar assim, olha, eu trabalho na penitenciária, né? Ainda que essa profissão seja uma das mais antigas. Segundo esse modelo de demanda, controle e recompensa, o trabalho nas penitenciárias está entre os de maior desgaste, por apresentar demandas altíssimas. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, classificou essa profissão como a segunda mais perigosa e estressante do mundo, perdendo somente para quem trabalha em minas subterrâneas, razão pela qual incidem os adicionais de periculosidade e insalubridade ao mesmo tempo. E aí, o nosso experimento nos lançou abruptamente nesse complexo cenário de uma unidade prisional da cidade do Rio de Janeiro, a cadeia pública Joaquim Ferreira. A nossa hipótese era que a desmotivação das inspetoras do presídio se dava em função da falta de percepção de sentido e valor de seu papel profissional e provocava descomprometimento com as funções de custódia e colaboração no que se referia à ressocialização das privadas de liberdade. Dentre as questões que foram tangenciadas, salientamos a sobrecarga de trabalho, gerando estresse, condições adversas do ambiente, a qualidade e implicações no relacionamento com a direção do presídio, entre inspetoras, entre presas e inspetoras, a desvalorização advinda da sociedade, da gestão e das próprias inspetoras, e a sensação de abandono e insegurança, além da falta de suporte psicológico. Bom, para a realização desse projeto, nós elaboramos e aplicamos, de agosto de 2018 a maio de 2019, uma sequência de atividades, tanto presenciais quanto virtuais, para que criasse um campo favorável para a sua apresentação e implementação. Dentre elas, gostaria de ressaltar entrevistas com especialistas na área prisional, com o objetivo de adquirir uma visão preliminar e mais abrangente sobre os desafios constantes no engajamento de agentes prisionais. Elaboração de um diagnóstico quantitativo baseado em dados secundários, a aplicação de questionários sobre engajamento para as inspetoras plantonistas que atuavam junto às presas na atividade que elas mesmas denominavam de miolo, que é um sanduíche, né? Leitura a respeito dos temas sobre engajamento e motivação no setor público, sistema prisional e outros, e posterior sistematização e bibliografia. Uma imersão no sistema prisional feminino do Rio de Janeiro, né? Então, nós fomos para lá. Com isso, nós elaboramos workshops. O primeiro workshop com as inspetoras que atuavam nas turmas de plantão, ou no miolo, ocorreu em fevereiro de 2019. E, simultaneamente, nós aplicamos, enquanto fazíamos esse workshop, nós aplicamos um questionário sobre engajamento para as inspetoras do administrativo. O segundo workshop se deu com as inspetoras que atuavam no administrativo em março de 2019. E o terceiro workshop
que consistiu na integração entre profissionais do plantão e administrativo, no qual estiveram presentes as lideranças, e contamos com um dia de embelezamento realizado pela parceria de uma instituição religiosa que prestava assistência na unidade em abril de 2019. Nossa equipe, a partir de conteúdos e conceitos reconhecidos nessa área, partiu do pressuposto de resgatar a ressocialização das privadas de liberdade no trabalho das inspetoras. No entanto, no decorrer do trabalho, essa hipótese foi descartada. Embora o trabalho de ressocialização tenha emergido, esse não foi o mais significativo dos temas. 3 foram os aspectos mais destacados na fala das inspetoras: o vínculo e a perspectiva colaborativa como fator motivador na interação entre elas, a diferença na natureza do trabalho entre as plantonistas do miolo e aquelas do administrativo na unidade como fator de desmotivação e o desengajamento e o medo como elementos desmotivadores. Após a aplicação dos questionários, foram realizados os 3 workshops que intitulamos Meu Trabalho Faz Sentido para Mim? Esses workshops tinham como objetivo explorar, discutir e identificar pontos relacionados ao engajamento no trabalho. No primeiro workshop, realizado com as inspetoras plantonistas, as do miolo, verificamos que existia vínculo entre as inspetoras do miolo e isso era percebido por elas como positivo. Fofocas e picuinhas foram consideradas como desmotivadores. A direção ocupava um papel essencial e havia uma percepção de diferença no tratamento e na quantidade de trabalho das inspetoras do miolo e as do administrativo. Assim elas percebiam, né? E a ressocialização, como fator de engajamento, estava menos presente. No segundo workshop, realizado com as inspetoras do administrativo, nós verificamos que havia uma maior qualidade de engajamento entre elas enquanto grupo, devido à sua história compartilhada quando no passado elas atuaram também no miolo, e daí esse forte elo. E também tinha um olhar que marcava uma distinção entre elas e as inspetoras do miolo. As inspetoras desse miolo, as inspetoras plantonistas, eram percebidas como tendo uma certa indisposição para o exercício dessa função. Antes da realização do terceiro workshop, um fato inesperado ocorreu que aumentou o nosso desafio. A coordenadora do sistema prisional feminino, que é coautora deste experimento, a Ana Faulhaber, e, consequentemente, a agente sponsor, foi exonerada. Isso gerou um grande impacto no curso das atividades, dada a incerteza sobre a continuidade do experimento, apesar da Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP, ter se comprometido com a execução do mesmo, uma vez que ele havia sido formalizado junto a essa secretaria desde o início do trabalho. Então, por um lado, esse fato criou uma insegurança na equipe da unidade prisional, incluindo a direção e as inspetoras. Por outro, apresentou-se como uma oportunidade de fortalecer a integração entre inspetoras e direção. A crise, uma vez pensada como uma circunstância favorável, ela fortaleceu os vínculos construtivos de união diante dos percalços, bem como a mudança da percepção de si, das colegas e do contexto. Aspectos estes que foram aprofundados no terceiro workshop. Neste terceiro workshop, realizado com a direção, a subdireção, inspetoras do administrativo e do miolo,
com o objetivo também de integrar e incentivar o engajamento conjunto entre elas em momento de crises institucionais, verificamos a importância da liderança inspiradora da direção da unidade prisional como parte de sua engrenagem, que tornava todas as profissionais necessárias e imprescindíveis. A necessidade de um diálogo sobre diferenças e similitudes entre inspetoras do miolo e do administrativo, com enfoque na aproximação e na conexão entre elas, e a relevância da autorreflexão do papel, das habilidades e das competências das inspetoras do miolo e da administração no exercício de sua função. Esse trabalho veio nos mostrar o quê? A necessidade da direção promover reuniões entre direção, subdireção e nossa equipe. Focar nos papéis desses profissionais e acolhê-los com uma escuta sensível. A importância de realizar workshops com as inspetoras para fortalecer e esclarecer seus papéis e ouvi-las. Criar elo com as lideranças inspiradoras da direção e subdireção. Oferecer ferramentas para o cotidiano por meio de técnicas meditativas de atenção plena. Desenvolver e aplicar dinâmicas de colaboração, abrir espaço para escuta e promover atividades de produção artística conjunta. A relevância de reduzir a distância entre plantonistas e setor administrativo, acolhendo sugestões, como, por exemplo, elas deram uma sugestão muito interessante, que é o uso de uniformes, porque o setor administrativo não usava uniformes. E, com isso, elas fariam as presas identificar um número maior de inspetoras, o que poderia conferir maior segurança, além de oferecer uma maior isonomia e identidade entre elas. Outro ponto, o valor significativo de oferecer momentos prazerosos, como o Dia da Beleza, em parceria com a instituição religiosa que prestava assistência à unidade, e a importância de restaurar e embelezar o espaço prisional. Como expressa Harold Terry Lindahl, os elementos de expressão artística, quer compostos de um sentido utilitário, decorativo ou existencial, quer mundano ou esotérico, formatam a tapeçaria comunicativamente simbólica, informando a humanidade da mobilidade de seu potencial. Na apresentação do relatório final deste projeto, elencamos algumas sugestões a serem implementadas, dentre elas: promover intervenções artísticas em grupo no espaço prisional com o arte-terapeuta para facilitar às inspetoras a expressão de sentimentos e pensamentos, por meio de imagens e não apenas de palavras, com o objetivo de fortalecimento para uma ação na instituição focada no seu papel. Introduzir técnicas de atenção plena, mindfulness, para estimular e expandir os estados de presença, que são necessários ao cotidiano das inspetoras e também para diminuir riscos. Você estando mais presente, diminui os riscos. Viabilizar a formação continuada das inspetoras e lideranças com foco em gestão de pessoas. Dar continuidade à melhoria do espaço físico já iniciado durante a realização deste projeto. Possibilitar no médio e longo prazo a supervisão de escuta diária pela gestora em conversa com duração de 5 minutos para apreciação das ações do dia baseadas no documento do Serviço Nacional de Gestão de Infratores do Reino Unido. Na realização deste projeto, evidentemente que para possibilitar o engajamento em situações de trabalho, é necessário ter abertura na observação e flexibilidade na análise,
além de uma escuta genuína. Isso é algo ainda pouco visto na cultura do serviço público, sobretudo no universo prisional. Por fim, identificamos mudanças bruscas comuns ao setor público, como troca de chefias, tem impacto bastante negativo na condução dos trabalhos e projetos. É fundamental que essas mudanças sejam cuidadas e feitas com respeito aos profissionais e aos processos em curso. Percebemos o quanto o impacto das mudanças bruscas afeta a todos individualmente, a instituição de maneira geral e aos stakeholders. Por outro lado, o engajamento de lideranças intermediárias mantidas, apesar da troca de chefias, tem a capacidade de ressignificar a crise e a insegurança geradas por tais trocas e propicia credibilidade e força para que profissionais consigam se fortalecer sem romper o engajamento. Agora eu vou passar a uma análise a partir de uma abordagem transdisciplinar e falarei sobre as impressões que eu recebi do impacto dessa experiência no espaço prisional que teve em mim. Eu vou enfocar a prisão como uma metáfora de nossos aprisionamentos e o belo como uma fenda de liberação. A base dessa reflexão se assentou no tratado publicado em 2017 do Terry Lindahl, que foi traduzido como Harmônicos da Unidade através da psivolução de nossos órgãos psíquicos. Terry Lindahl é um dos palestrantes desse congresso e sua fala se deu no dia 5 de fevereiro, então quem quiser pode retomar, né? Houve uma tradução, Maria de Mello fez a tradução juntamente com a Maria Cristina Góes em 2019. Esse tratado, ele teve um impacto grande em mim, né? Essa reflexão também se apoiou no material gerado pela Vitória Mendonça de Barros nos inúmeros encontros transdisciplinares do CETRANS sobre o ser transdisciplinar. E essa obra do Terry Lindahl também foi traduzida para o espanhol por Adriana Cacuri e Sérgio Levi e a revisão da Laura Nora Mendonça. Ao caminhar pelos corredores da cadeia, onde a luz não alcançava e, portanto, deixava muitos cantos escuros, eu fui me dando conta de que aquele era também um retrato do que se passava nas camadas invisíveis de mim mesma. O que poderia ser também um retrato de grupos ou da sociedade. Sim, muitas vezes nos damos conta de alguns aspectos de nós mesmos, mas, ao sermos visitados por um olhar estrangeiro, nos deparamos com um estranho que nos faz perguntas inusitadas e nos abre para novas formas de pensar e ver. E acho que vocês colocaram isso nos outros trabalhos, né? Em alguns momentos eu imaginei o que ocorreria se aqueles corredores pudessem ser povoados por obras de arte de elevado nível vibratório, poesias, uma residência artística em prisão. Se assim fosse, o que ocorreria? A arte poderia aqui ser uma fenda de liberação? Como expressa Lindahl, a arte objetiva relembra a função da humanidade sob o seu processo de formação, transmutação e iluminação. Ela esclarece à humanidade essa mobilidade de seu potencial e a conduz à normalização solar, ou seja, o reconhecimento do aspecto positivo solar que se vive. Inspirada também por Lindahl,
percebi que a vida como arte possui formas que são criptografadas. E ao se escutar uma pessoa fazer um curso, apresentar uma live, por exemplo, com a consciência desses códigos, com essa qualidade de atenção e intenção, de maneira consciente, há uma melhoria no teor vibratório que se expressa na ação em curso. Nesse ato está sendo informado a espécie humana sobre a sua transição evolutiva, da sua natureza animal à psi-evolução no que se refere ao refinamento de granulações mais ásperas àquelas mais finas. Foi a partir dessa visão que, em 3 workshops, inserimos momentos de contato com várias expressões artísticas. Arte pictórica, no caso específico a de Odilon Redon, arte narrativa de histórias da tradição oral, como a do alfaiate desatento, arte de sentir o próprio sopro por meio de técnicas de meditação e atenção plena, arte-terapia através de exercícios de expressão individual, arte floral ikebana, disposta harmonicamente para embelezar o espaço, a arte da escuta para poder melhor perceber a si mesmo e ao outro. E aconteceu que num desses workshops, os arranjos florais estavam numa mesa próxima a uma vidraça, uma parede de vidro, que dava para o corredor. Nesse corredor entravam raios de sol. De repente, uma mulher privada de liberdade atravessou aquele corredor e se formou um quadro com flores, sol, essa mulher com um uniforme de bermuda verde e camiseta branca. Tão lindo que eu pensei, onde eu estou? É uma prisão? Qual parte desse espaço é prisão? Por um instante percebi que a prisão não estava fora de mim, mas em meu interior. Quais são os aprisionamentos em sistemas de crenças que distorcem nossa percepção? Tal qual aquelas percepções de antigamente, que a Terra não era notada como redonda e ninguém poderia levantar essa possibilidade. Como desenvolver uma percepção mais refinada de onde nos encontramos? De início, partimos dos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato, já conhecidos por todos. Mas podemos também ir além. Evoluir no que se refere ao refinamento voluntário de nossos órgãos psíquicos, que são pensamento, autoentendimento, intenção, atenção, consciência e razão. Em outras palavras, isso nos permite acessar, entrar em contato com aquilo que é da transcendência e do sagrado. Não vamos entrar aqui em consideração sobre os atos que levaram as pessoas para a prisão, mas como uma metáfora mais ampla. Considerar o que Bertold Ussamer coloca. Quem está preso possui uma história familiar muito mais complicada que um cidadão comum. Os aprisionamentos, em geral, emergem num panorama complexo e acontecem fora ou dentro de uma prisão física. Os aprisionamentos estão vinculados ao modo em que atuamos em nossas famílias e nas nossas crenças enraizadas. E é preciso ir além, visitar camadas mais íntimas para perceber o fundo amoroso que nos faz um elo desses vínculos. Quando se manifestam negativamente, sua transformação depende de que eles sejam simplesmente olhados como uma experiência e reverenciados como tal. Assim procedendo, são revelados aspectos até então ocultos do conflito e conferida a cada parte envolvida a responsabilidade por sua vida e obra, sem, no entanto, excluí-la, mas integrando-a em nossa história.
Estamos falando aqui de um confronto com o outro que reverbera por espelhamento em camadas profundas do si mesmo. Elencamos algumas possibilidades, ou seja, como isso pode ocorrer com outras questões de nosso dia a dia. Lembrando que somos frutos de uma cadeia plena de histórias, segredos, sucessos, fracassos velados, que se entrelaçam de uma maneira complexa, dos quais somos uma resultante em contínuo movimento. Essa reflexão me levou a uma leitura da história da Bela Adormecida com outros elementos. Ela nos fala de muitos segmentos ocultados. Uma das 13 fadas não foi convidada. A princesa não sabia do feitiço que lhe foi lançado e do porquê de seu isolamento no castelo e nem sobre as rocas que foram retiradas do reino. Como ficaram tantas pessoas que utilizavam a roca para tecer? Não foram exploradas estratégias outras além do simplesmente excluí-las, ou seja, tirá-las do campo de visão da princesa e assim evitar o cumprimento do encantamento. Como ato de eliminar as rocas, baniu-se também a possibilidade de um outro ponto de vista, o da fada considerada má, e não se incluiu a atitude do rei não convidá-la. Aqui se revela um emaranhado que, se fosse visto, teria a possibilidade, talvez, de ser desfeito e transformado em integrado. O que se apresenta como mal pode ser um grande bem. Não olharam nos olhos da fada má, e nem das outras fadas que também presenciaram o fato. E assim, não se deixaram penetrar por palavras e por vivências da existência, como tristeza, raiva, rejeição e amorosidade. E o aprisionamento se instalou. Assim nos lembra Lindau, nosso intelecto, que ao ser dominado pelas emoções, apresenta-se com versões destrutivas da realidade. Pobre princesa. Ela não teve a oportunidade de olhar frente a frente para essa história, de poder retirar camadas de obscurecimento, juntamente com seus pais, sobre possibilidades de compreensão do feitiço que lhe foi lançado. Afinal, as fadas foram escolhidas em função do número de talheres de ouro? Mas essa fada, considerada a má, não teria sido afetada no seu sentido de pertencimento? Sim, ela pertencia ao grupo de fadas. Havia um acordo nesse grupo de não poder desfazer o feitiço, votos que suas irmãs tivessem realizado. Não se olhou nos olhos dessa fada para perceber se o que a atingiu com o ato de excluí-la. E assim a princesa não teve a oportunidade de alargar sua percepção, sua sabedoria no tocante ao seu destino. Seus pais se ausentaram no dia de seu aniversário, como também se cegaram para as consequências das ações que lhes cabiam. Agiram sob o comando de uma lógica binária, isto ou aquilo, isto gera aquilo. Um raciocínio não inclusivo, linear, unidimensional. Quando falamos de fadas e apenas usando o senso comum, elas nos trazem as lembranças de níveis outros de realidade. Níveis esses que parecem adormecidos. Como seria uma possibilidade de acontecimentos inserindo a presença de seus pais no palácio em vez de suas ausências? Quando o feitiço se manifestaria? Ou ficaram tomados e convictos de que o melhor havia sido feito? Ou novamente não quiseram olhar para o acontecimento? Contentaram-se com a única possibilidade que viram, mas não averiguaram a realidade em sua complexidade e suas consequências. Não se adentraram na floresta da vida. Será por isso que seu castelo ficou no meio de uma floresta enegrecida durante 100 anos? E nós? Também não tiramos da frente o que nos incomoda? Assim perdemos a capacidade de entrar na clareira e conseguir contemplar a luz.
Nesse momento, haveria uma possibilidade para esse homo hypnum, tão adormecido e aprisionado a hábitos e submetido às convenções? Tudo ao seu redor ficou sem sabor, inodoro e repetitivo. Será que acompanhamos a intricada rede de relações que nos levaram a determinados sofrimentos que nos enclausuram e nos fecham em círculo vicioso? Nosso olhar para a prisão, alguém que cometeu um delito. Não ficamos assim também em nossos sofrimentos, escondidos, culpados e culpando? Para emergir desse estado é preciso uma disponibilidade para adentrar caminhos onde não há roteiros já formatados. Caminhos na floresta não exibem roteiros pré-definidos, como os de parques, praças ou até mesmo de certas trilhas. São caminhos inéditos que pressupõem uma abertura para o desconhecido. Ao ler essa história, sob uma perspectiva multidimensional, muito aprendi. Como a bela adormecida acorda? Há uma sequência de eventos inéditos que tornou isso possível. O tempo se cumpriu, o príncipe seguiu sua intuição, usou sua intenção, atenção e razão para transpor os obstáculos. Com sua coragem, atravessou a floresta, adentrou o castelo, teve consciência do que deveria realizar e beijou a dama. E quando ela acorda, tudo acorda e se torna belo. Essa história, como tantas outras, trata de forma velada da evolução do Homo hypnum, homem adormecido, ao indivíduo essência, o homem vigilante, até sua realização como Homo sapiens, o homem que chegou à atualização de suas mais altas potencialidades. No Homo hypnum, há um sonambulismo presente. Nele, as moléculas ignoram umas às outras, comportando-se como entidades independentes. No indivíduo essência, embora haja um ego transcendente, isso não é percebido. Há um viver ingênuo no mundo em processo de despertar. Enquanto que no Homo sapiens, ele possui uma fábrica química planejada para um output de altíssima qualidade e, em sua plena realização, atinge sua consciência, que lhe permite realizar o máximo de suas potencialidades. Aqui, a consciência imparcial, a razão objetiva e há uma psivolução dos órgãos psíquicos. Nesse conjunto de informações, Lindahl nos brinda com a possibilidade de reflexões profundas e inovadoras sobre a nossa própria humanidade potencial. Como nesta história, a quebra das cadeias de aprisionamentos depende da combinação simultânea de estratégias. Na prisão, reitero, o trabalho feito com o nosso público-alvo, o início da quebra da cadeia, se deu pela fratura na rigidez, uma abertura para a escuta, pela flexibilidade na observação e pela criação de espaços onde o belo pôde se manifestar. Pôde ser manifestado, produzido, sentido e sendo apreciado. Na minha interioridade, o processo foi semelhante, apesar da singularidade da minha experiência. Foi aí que me dei conta com que intensidade o aprisionamento que percebi naquela prisão e vejo existir dentro do ser humano poderia ser liberado através da experiência do belo. Podemos acentuar que a arte se nos revela como um caminho de conhecimento da realidade humana em seus diferentes níveis de realidade. Nesse sentido, como acentua Paul Klee, a arte deve não apenas expressar o visível, mas revelar o invisível. Há um jogo de oposições, segundo ele, e a necessidade de complemento para que se dê o repouso, que está acima desse jogo de forças. Ele nos oferece aqui a noção do ponto gris, ou ponto cinza,
um ponto intermediário. E por que cinza? Esse ponto não é preto, nem mesmo branco, mas pode ser branco, pode ser preto. Não está acima, mas também não está abaixo. Não é quente, nem mesmo frio, é cinza. Ele é um ponto não dimensional. Se encontra entre as dimensões, nas suas intersecções, ou como diz este grande artista, no cruzamento dos caminhos. É esse ponto que nos induz a um movimento cósmico, onde se dá a ausência de opostos, os quais são representados para ele tanto pelo caos como pelo cosmos. É no ponto gris onde se encontra a ausência absoluta destes contrastes. Estamos falando que esta arte, chamada objetiva por Lindahl, pode conduzir a um estado interno outro, de plenitude, de inteireza. Quando o artista se sintoniza com esse belo, que revela o ser, essa energia permite que ele acesse o ponto gris, o ponto cinza. Para Paul Klee, é nessa recusa em não ver apenas o que pode ser visto, o que é imediatamente acessado é que reside esse mistério das coisas. E terminando, né? Ações em ambiente prisional que partem de um olhar transdisciplinar, multidimensional, podem aportar uma via de práticas e de esperança dentro do aprisionamento e trazer para esse ambiente uma frequência vibratória de natureza mais fina, ainda que invisível, que é em certa medida operativa, desbloqueadora e integrativa. Mas tudo depende do nível do ser fazer transdisciplinar do ser humano que atua no dia a dia da instituição. Poderia dizer, lembrando Lindahl, que essa linha de pensar expressa a necessidade da inclusão da ergodicidade complexa, ou seja, dos aspectos repetitivos da espécie nos milhões de anos de existência. Repetições essas que possuem registros nos sulcos cerebrais. Nessa reflexão, o neocórtex ainda não chegou em seu ápice. O que se pode realçar é que alguns o conseguiram e outros não. No entanto, se houver um número considerável de pessoas que o fizerem, ou seja, a formação de uma massa crítica, certamente a mudança emergirá. Seria como realizar a potencialidade do neocórtex coletivamente. Daí a importância da evolução individual. Vale lembrar que hoje a desconexão das pessoas parece ser a via predominante. Um espaço-tempo tênue separa o homem que vive e sofre na prisão e o homem que vive e sofre fora dela. Junto e além dele, o mundo das possibilidades, o céu aberto, a fenda da liberação. Obrigada pela escuta de cada um de vocês. Obrigada. Difícil retomar a palavra depois da exposição de vocês, que colocaram de forma prática na educação, na saúde e na ressocialização social e no si mesmo, o lugar da transdisciplinaridade. Acompanhando o chat, foram muitos os agradecimentos, os elogios pelas apresentações e o reconhecimento, de uma forma ou de outra, da importância dessa rejunção da ontologia e da epistemologia, da teoria e da prática, e da universidade com o mundo. Especificamente, a Julieta mencionou essa necessidade da universidade se rejuntar com o mundo. Também ficou evidente na fala de vocês da riqueza da contextualização e da necessidade da contextualização e da importância desses referenciais cognitivos e desses instrumentos heurísticos para fazermos que a
a transdisciplinaridade se torne uma realidade e se torne realmente com a lógica na realidade e a lógica na energia, que ela seja viva na existência. Também me ficou claro na exposição desde o Brenner da importância de ter referenciais claros, de ter uma fundamentação robusta para aplicar. Nós precisamos desses conceitos claros, do entendimento desses conceitos transdisciplinares e dessa fundamentação através de várias linhas para poder aplicar a transdisciplinaridade com competência. Outra questão que foi bastante valorizada nas falas foi que esses trabalhos são essenciais, a exposição desses trabalhos são essenciais para quem está começando a transdisciplinaridade, porque senão parece que o pensamento transdisciplinar é muito remoto da aplicação, quando, na verdade, o pensamento transdisciplinar é muito próximo da realidade e é possível essa aplicação. Também, nos vários trabalhos, e isso apareceu também nas falas do chat, que da necessidade de trabalhar as resistências, as mudanças e a crise, tanto na apresentação da Nelma, como do Fernando e da Ideli, o momento de resistência e a capacidade de trabalhar com essa mudança foi o que possibilitou que um novo emergisse. E esse novo sempre tem mão dupla, no sentido de que é um novo que emerge no contexto coletivo e é um novo que emerge no contexto de si mesmo. Eu acredito também que os relatos que comoveram várias pessoas, e acho que muitas pontes puderam ser feitas pelos próprios falantes. Eu queria ir agora a algumas perguntas que foram colocadas, que são as seguintes. Para a Nelma, uma das perguntas foi: qual as dificuldades da aplicação do referencial cognitivo da Elaine Árvore de Saber Aprender? E também a outra pergunta foi que se a falta de convivência em nossa sociedade explica a popularização da holística transpessoal como uma solução, se existe uma relação disso. Quanto ao Fernando, foram muitas as perguntas também, dentre elas é assim, uma delas: o que você poderia dizer da máxima todo velho morre de doença, como se para morrer precisássemos adoecer? A outra pergunta, Fernando, é em que se em alguns casos se aceita uma autocura, independente se a autocura pode existir em alguns casos. A outra pergunta é se você considera a literatura como mais um veículo de cura, poderia considerar a literatura. E se poderia também considerar o teatro, poderia ser um elemento de cura. A outra questão é o seguinte: se poderia pensar o SUS como um órgão de equidade, efetivamente um órgão de equidade. Eu estou juntando as perguntas e para a Ideli, eu acho que você silenciou um pouco as pessoas com a sua fala, Ideli, no sentido que empurrou um pouco a questão para dentro de si mesmo, né? E cada vez que a gente penetra na realidade de si mesmo, a gente fica mais ou menos muda. Mas se a arte poderia ser saúde também, e em que medida a arte poderia ser saúde?
Eu deixo essas perguntas aqui para vocês responderem na ordem que quiserem. E vamos lá, então, a esse momento aí de troca com as pessoas, direta com as pessoas que nos acompanharam no chat. Quem começa? Eu posso começar, mas eu vou pedir para você me dizer de novo as perguntas, por favor. Quais foram as dificuldades que você encontrou na hora da aplicação da árvore da Helena? Sim. E a outra pergunta é se a falta de convivência presencial na nossa sociedade, ou também a falta de convivência na nossa sociedade, pode ser uma das razões pelas quais a holística transpessoal está se apresentando com tanta força, e se ela traz uma solução para essa situação de falta de convivência. Muito bem. Então, vou começar pelas dificuldades, né, do referencial cognitivo, da árvore do saber aprender. Em que lugar chegamos agora, dentro da Unipaz, aqui nesse curso, na Unipaz de São Paulo, uma vez que esse referencial está muito já amadurecido, né? Então, é mais trabalhoso? Sim, porque assim, olha, eu vou acompanhar uma pessoa por um processo de 2 anos, mas essa pessoa já chega com muitos conhecimentos que ela traz, de um monte de outros cursos, da vida, das suas significações, das suas redes de crenças, ou seja, cada ser que chega numa formação dessa natureza, ele chega já com uma série de conhecimentos e que nós vamos, dentro desse referencial cognitivo, acolher todos, né? Porque nós só vamos agora, por um processo, organizar esse conhecimento, mas todos são válidos, né? Então, como isso começa? Começa, no nosso caso aqui, com uma entrevista. Então, todo aprendiz, primeiro, antes de decidir pelo curso, ele faz uma entrevista, onde fica muito claro onde ele recebe perguntas, é questionado, ele recebe um inventário, ele responde, e nessa entrevista a gente vai questionando, né? O que o move para esse curso, o que ele tem buscado, que conhecimentos ele já traz, e faz ele já pensar na sua escolha. É uma escolha consciente, né? Eu estou pronto para esse momento, é o que eu quero? Eu vou investir todo esse tempo, toda essa energia numa formação, todo esse investimento financeiro mesmo, numa formação dessa natureza? Então, a gente já começa pela entrevista, tá? Depois, toda a teia curricular, ela é organizada pensando em 3 a 3 encontros. Cada 3 encontros, a gente está fechando uma história. Então, toda uma introdução está sendo fechada em 3 seminários. Uma introdução ao tema, uma introdução à psicologia transpessoal, que foi o curso que eu trouxe. No segundo trio de seminários, o que está se construindo? Os elementos que a gente vai colocando. Então, tem elementos didáticos que vai ajudando a investigar e criando uma trilha de aprendizagem por aprendiz. Então, o aprendiz consta na trilha dele, a primeira informação são os dados que vêm do inventário da entrevista, o inventário que ele respondeu e uma observação que nós colocamos como equipe pedagógica do como ele chega. A cada avaliação, ao final de cada encontro, tem um campo de ressonância. Então, nós convidamos, inspiramos, convocamos, provocamos os aprendizes ao final de cada encontro, ele fica com uma avaliação aberta por 3 dias, colocar a sua avaliação qualitativa, quantitativa e o campo de ressonância.
como ele percebeu, como ele saiu daquele encontro, quais foram os incômodos, né? E a gente vai juntando esse campo de ressonância numa trilha de aprendizagem, encontro por encontro. Então, ao final de 12 meses, ele tem um campo de ressonância do que aconteceu com ele, encontro por encontro. Outro elemento que está presente é que o aprendiz recebe um diário de bordo. Um diário de bordo, ele consta 100 páginas em branco, são folhas sulfites em branco, né? Num caderno que tem lá a sua capa e que tem 3 perguntas orientadoras ou norteadoras. Que incômodos, que insights esse seminário me provocou? Que desafios ou incômodos eu vivenciei ao longo desse seminário e o que eu levo para a vida desse encontro? Então, ele vai sendo convocado nesse diário, que é um diário dele, ir registrando tudo o que aconteceu ao longo do seminário. Qual foi o colega que falou, que me incomodou, que não foi, etc, etc. Tá? Então, a gente vai construindo todo o processo do saber descobrir, do saber escolher de todos os saberes, e nessas avaliações e campo de ressonância, nós vamos trabalhando com perguntas. Então, a avaliação ela é viva. A cada 3 meses, muda-se todo o contexto avaliativo do instrumento avaliação, porque nós vamos caminhando com elementos que vai trazendo eles ao longo do processo formativo, ou seja, caminhando naquela árvore, né? Então, a gente constrói toda a base da árvore, que é tão importante quanto a obra-prima lá no final, que é na fase de integração, que ele prepara a sua obra-prima, ou seja, uma anamnese. Essa obra-prima nasce de uma anamnese que ele vai construir na 4ª etapa de formação. Essa etapa ele junta nessa anamnese, uma anamnese vocacional, onde ele coloca todinho o processo que ele foi vivenciando, que foi mudando, que foi se transformando ao longo dessa formação. Ele expressa toda essa transformação numa obra-prima, né? Ele vai expressar mesmo, é comunicar, e depois num TCC. Então, assim, quais são as dificuldades? É muito vivo. A gente passa 2 anos trabalhando com os aprendizes. Decisões para uma turma e decisões individuais. A gente vai no individual e na turma o tempo inteiro como equipe pedagógica. Então, nossas equipes que acompanham as turmas são em média 5 pessoas, né? Porque a gente vai nesse trânsito de acompanhar aprendiz por aprendiz. As dificuldades. O risco que a gente tem, nós temos introjetado um sistema educacional em nós que é muito disciplinar. Os riscos que a gente corre, achar instrumentos disciplinares ao invés de instrumentos transdisciplinares. Então, esse é o risco. Eu estou lá dando uma resposta, veio uma demanda do grupo qualquer, ou então estou criando um instrumento educacional, um instrumento de aprendizagem que vai potencializar o processo, e os riscos são sempre nós cairmos nas armadilhas disciplinares. Esse é o risco, né? É muito fácil a gente escorregar para o disciplinar, é muito fácil. Então, como é que a gente vai numa formação de 2 anos, que vai rumo à ontologia? O referencial teórico do caminho é a ontologia, né? Esse é o referencial teórico de onde o norte, aonde ele vai chegar, como ponto norteador, é ontologia. Como eu vou caminhar com essa pessoa rumo à ontologia para o processo disciplinar? Então, esse é o grande risco, são as armadilhas que estão introjetadas em nós de um modelo mental disciplinar. Tá? Para mim, assim, na minha visão, tá? Esse é o maior risco. Certo. Obrigada, está ótimo. Bom. O outro é o da convivência, né? Se você puder ser um pouco breve, que nós estamos assim adiantados no tempo, se vocês puderem ser um pouco breves, seria... A questão da convivência, eu penso que nós precisamos conviver, e esse é, de fato, assim, daqueles 4 aprenderes ali da matriz da Unesco, os 4 pilares, nos parece que é o aprender que
tem o maior nível de complexidade, né? Então, assim, eu preciso estar muito bem comigo, eu preciso estar muito consciente da minha singularidade, eu preciso estar muito consciente de quem eu sou, da minha inteireza, para eu poder reconhecer no outro a sua singularidade, a sua inteireza, a sua possibilidade de se expressar do jeito que ele é, né? Então, assim, me parece que esse aprender a conviver é o nosso grande desafio como humanidade, porque nós estamos muito distanciados de quem nós somos, da nossa própria natureza, da nossa própria singularidade. Quanto mais distante eu estou, mais difícil eu aceitar e reconhecer a singularidade do outro e aceitar o outro como ele é, né? A transpessoalidade, como sendo uma das possibilidades, talvez tem muitos caminhos, né? Nós sabemos hoje muitos caminhos de levar as pessoas ao encontro de si mesmas, mas a transpessoal holística, como a pessoa chamou, a transdisciplinaridade holística, a abordagem transdisciplinar, ela facilita no sentido que a gente vai acompanhando o processo por tempo, respeitando o tempo de cada um. E que o tempo onde a pessoa chegou é o melhor que ela poderia chegar, né? Então, e vai caminhando nesse processo a pessoa rumo à sua transpessoalidade. Sim, que eu tenho uma dimensão de biografização, tenho uma dimensão biográfica, que é uma dimensão pessoal, e que eu preciso honrar essa história que me trouxe até agora, mas eu posso ir além. Então, esse caminhar rumo à transpessoalidade me parece que facilita, assim, essa aprendizagem na convivência. Okay. Obrigada, Nelma. Fernando? O Ideli, quem quer? Posso ir. Deixa eu só, eu anotei, a primeira pergunta era sobre morrer de doença, outra sobre o SUS, a outra de autocura e o que mais? A outra era se a literatura e a arte e o teatro também poderiam ser instrumentos de cura. Tá. Vou procurar ser breve. A gente tem relatos de que antigamente é muito comum as pessoas terem consciência da chegada da morte, né? Assim, a gente ouve, né, aqueles fazendeiros que um belo dia chamavam todos os filhos, almoçavam, faziam, enfim, às vezes algumas revelações, algumas determinações, iam fazer a soneca de depois do almoço e não acordavam. Então, assim, o morrer natural é uma possibilidade que tem se tornado menos frequente e, pessoalmente, eu acho que isso tem a ver com o estilo de vida que a sociedade tem optado por ter, estilo de vida esse que a natureza intima a gente a mudar, por exemplo, por meio do coronavírus. Então, eu tenho a sensação de que se a gente alcançar um estilo de viver, que, por exemplo, que se priorize a vitalidade, as mortes serão cada vez mais naturais. E lembrando que a doença é sempre uma oportunidade. Então, se eu aceito a doença, queria lembrar aqui uma frase do Jean-Yves Leloup, que é uma frase, um mantra. O Jean-Yves é um grande amigo. E ele tem um mantra que é oui, merci, né? Que é essa coisa da gente poder não esquecer do maravilhamento, então a vida ser permeada pelo maravilhamento. Daí eu aceito esse maravilhamento, oui, e agradeço, né? Então, além de aceitar, eu agradeço. Então, se a gente se disciplinar, a tendência é ter uma morte natural, né? Nem todo, não sei, existem práticas de meditação em que a gente aprende a viver na pausa pós-expiratória.
Então, quanto mais familiaridade eu tiver com a pausa pós-expiratória, menor a chance de eu entrar em agonia na hora de morrer. Com relação ao SUS, eu acho que o SUS seria muito melhor se fosse menos medicalizado. Saúde é um fenômeno complexo que envolve uma multiplicidade de saberes que foram canalizados, vamos dizer assim, que foram adotados, né? E assim, o SUS ficou muito medicalizado, muito na mão do saber médico. E eu acho que o SUS seria muito melhor e há uma tendência nesse sentido, mas é o que eu venho falando há acho que mais de uma década, no mínimo, que assim, o SUS seria muito mais viável se mudasse de paradigma, né? Adotasse, por exemplo, uma visão transdisciplinar, porque aí você tem por exemplo, uma coisa importante, o terceiro incluído em medicina, em saúde, é operacional, né? Por exemplo, uma psicoterapia que vai curar, né? Você precisa de uma psicoterapia da dimensão mental que faça um looping na dimensão supramental, né? Na espiritualidade, por exemplo. A mesma coisa acontece com a vitalidade, né? O que corrói o sono é uma mente desvairada. Então, você precisa atuar na mente para curar a insônia. E assim por diante. Então, essas noções seriam fantásticas se pudessem ser cotidianas no SUS. E isso dependeria como disse a Nelma, assim, a gente precisa sair das armadilhas disciplinares, precisa, né, no mínimo, interdisciplinar e talvez, assim, fazer isso com as âncoras, né? Não sei se âncora é a melhor palavra, mas com os fluxos transdisciplinares. Sim, o teatro é extremamente importante, um dos principais centros de cura, 600, 700 a.C., era Epidauros, que funcionava num tripé, que era o banho, o sonho resgatado após esse banho, num sono chamado iniciático, e o trabalho disso que emergia desse sonho era feito através de um grande teatro, né? Tanto é que o maior equipamento de Epidauros é uma arena teatral para 17 mil pessoas. Isso em 600 a.C. Então, estamos imaginando que tinha muita gente passando lá para ocupar essa arena. Então, a gente resgatou isso faz uns 4, 5 anos. Eu venho trabalhando com medicina tradicional grega, onde a gente pratica isso em termas, por causa do banho, resgata o sonho e trabalha o sonho com recursos dramáticos. Isso tem feito resultados muito interessantes. A autocura, eu diria que a única cura é a autocura, né? Não é que a exceção não é isso. Assim, a mulher dizia que médico é aquele que distrai o paciente enquanto ele se cura. E eu acredito piamente nisso. Assim, a gente, não sei se distrai a palavra, mas eu usaria a palavra instrumenta, né? Eu acho que a gente precisa instrumentar a pessoa para que ela seja capaz de se curar, porque a cura é um fenômeno de si consigo, né? E a gente pode ajudar, ou, no mínimo, não atrapalhar. E muitas vezes a gente vê hoje a medicina assim, muito intempestiva, não é necessariamente invasiva, mas intempestiva, ela mais atrapalha do que ajuda. Acho que eu respondi tudo, não sei. Obrigado. Agora vamos para a Edeli. Edeli, são 2 perguntas, então, para você. A arte pode ser saúde, e a outra seria como a arte pode ajudar a romper a fenda para a liberação. Pegando as palavras do Fernando, maravilhamento, né? Então, como é que é, primeiramente, a arte do viver?
né? Como é que você reacende seu maravilhamento? Então, muitas vezes uma obra, não é qualquer obra, ela te reacende. Por quê? Como diz o Paul Klee, a arte é aquela que faz você ver o invisível, não só o visível. O invisível, o mistério das coisas, o sutil, não é? Então, a expressão por meio de imagens, de sentimentos, né? Você vai expressar seu sentimento por meio de imagens, está presente no nosso inconsciente, é conhecido da gente, mas como é que a gente expressa e a gente revela e pode ir tendo um interlocutor, não é? Então, veja, na prisão nós usamos o Odilon Redon, ele vai dar sombra à luz. Então, ele passou por um percurso existencial onde ele saiu de um nível de realidade, foi para outros níveis de realidade, aí ele expressa na sua obra. Então, quando você entra em contato com um artista desse, fala, nossa, que lindo, daí você sai e fala, tive um insight. Por quê? Psiquicamente, você fez o caminho, ele te deu um caminho psíquico, inconsciente, você acompanhou e você sacou. Você foi junto com ele, você vai junto com a obra, você vai junto com a história, com o contador de histórias, se ele fez esse caminho, né? Você vai junto com alguém que está presente com você, que fez essa arte da vida e se maravilhou com a vida, você você vai junto, não é? Então, veja, existem vários tipos de arte. A escuta de alguém que está plenamente a seu dispor, está te escutando sensivelmente, está aberto para você. Então, essa arte, sim, ela ajuda essa fenda, a fenda para a beleza que o Lindahl fala, para a normalização solar, você olhar as coisas de forma positiva, você sair daquela dinâmica de oposições que o Paul Klee fala, e ir para onde? Para o ponto gris, ponto cinza, onde é o cruzamento dos caminhos, você achei, não é? Mas são vários os tipos de arte, o teatro, as águas termais, mas quem faz essa arte? Quem passou por essa vivência existencial e avançou a algum nível, aí sim ele te revela, sem falar, porque às vezes ele mesmo também não sabe, né? Mas daí você só de conviver com uma pessoa fala, nossa, é tão bom ficar com ela, ela não fala nada, mas eu saio de lá diferente. É isso aí. Então foi isso que nós fizemos na prisão sem falar, arte da Ikebana. Tava lá a florzinha. Ela harmonizou o ambiente. Ninguém falou nada que harmonizou o ambiente. Mas então é um complexo de ações, né? E a ação humana, porque o humano é uma arte, né? É isso. Obrigada, Edeli. Obrigado, Fernando, Nelma. Obrigada. E estou muito feliz que nós tivemos essa voz no Congresso. E gostaria de passar a palavra para a Julieta, que, como tradição, é quem encerra a nossa sessão. Muito obrigado, Fernanda. Para poder fechar, né, em termos das sessões, sempre que a gente pode, eu interfiro poucos minutos, não muito mais, porque já tivemos 4 horas de excelente diálogo e abertura de caminhos. Eu acho que essa sessão, como outras do Congresso, como disse a Maria, já temos 5 meses de Congresso, quase 6, 5 e meio, e vai ficando a memória, né? A memória auditiva, visual, e vai passar isso também para a página web, que vocês vão mandar o PowerPoint, que o Fernando fez com um pouco de dificuldade, mas ficou bonito, ficou muito bem, e também os textos que vocês podem mandar para ajudar, porque para ajudar o PowerPoint só entra, não entra a voz, nem o vídeo, só entra o texto. Então, o PowerPoint entra a imagem do PowerPoint, vocês podem completar com texto. Então, a ideia da memória visual desse congresso
é assim. Eu acho que dentro da perspectiva, como colocou Maria e Vitória, do trabalho que fizeram com as mesas que estão apresentando no Congresso, eu acho que abre muitos caminhos de reflexão, abrem muitas problemáticas, não se resolvem todas. Abrem muitas problemáticas, todas as sessões quase abrem problemáticas. Por exemplo, o Brenner ajudou a aclarar algumas coisas, tem uma obra vastíssima que muita gente que não conhece no mundo, por isso é importante o Congresso, né? Que não conhecia o Brenner, vai conhecer agora. São 40, 45 países, né? Gente que consegue, vamos conseguir colocar a China, os países árabes e a Índia, então aí vai ser 45 países. Até agora temos 40. Então o Brenner vai ser conhecido, principalmente porque, como é português, o YouTube vai poder traduzir em 112 línguas, inclusive em chinês, coreano, japonês, árabe, em todas as línguas vai poder traduzir. Isso é muito importante em termos da difusão, né? De igual maneira, a proposta da Universidade Pedagógica, uma pedagogia diferente da Unipaz, que eu acho que é bastante completa, bastante interessante, e fica questionante do impacto dessa pedagogia na vida. Fica questionante. A questionante fica aberta, porque nós tivemos várias sessões da pedagogia e transdisciplinaridade no Congresso, já tivemos. Então, em todas as vezes, o grande problema era, inclusive da Itália, educação e transdisciplinaridade, e outras sessões, a pergunta que ficava era o impacto dessa formação na vida e na pedagogia da vida. E daí também, por exemplo, é muito interessante o do Fernando, porque do Fernando, em relação a outras reflexões, é muito importante porque se liga muito com a reflexão das terapias ou da sanação, da curação nas culturas indígenas ancestrais e nas culturas africanas. Quando justamente tem você podia ver também, Fernando, na gravação do Roberto Campos, um médico como você, mas que faz o trabalho com as comunidades indígenas. Roberto Campos. Então, está gravado. Você pode ver que é muito interessante, né? Eu acho assim que aí está o diálogo da toda a experiência que tem ele, junto com outro daqui do México e dos africanos, enfim, é todo um diálogo muito aberto que eu acho que é um trabalho forte que fez o CETRANS, que faz os 4 comitês internacionais do Congresso. E também a IDELE também no trabalho dela é muito importante em termos da perspectiva em relação à prisão. Eu falo portunhol um pouco. Já depois de mais de 48 anos fora do Brasil, o meu portunhol sai de vez em quando. Mas é importante porque realmente o problema carcerário é que não tem prisão modelo, né? Quase não existe. Algumas que existem são, como você fala, vamos para a arte. Vamos para a arte, mas a coisa, inclusive, da arte foi trabalhada com as comunidades africanas e as comunidades ancestrais aqui da América, foi trabalhada que é a arte, não só do Ocidente, que é a arte no Oriente, que é a arte nos povos ancestrais, que não tem que ver com o Ocidente, nem como eu falo, um pouco de maneira provocativa, não tem que ver com o museu, a Maria já sabe meu estilo, não tem que ver com os museus de Paris, a arte, não tem que ver com o museu da Europa. Bom, em todo caso, se vocês revisam, eu acho que é importante esse um comentário, se revisa algumas sessões vendo o programa virtual do Congresso, por exemplo, eu acho que todos nós, e vocês também, podem encontrar muitas coisas, e muitos caminhos, e muitas problemáticas que ficaram gravadas. Por exemplo, no caso desse médico, né, Roberto Campos, que coloca e abre, por isso que ele perguntou, por exemplo, ele falou assim, um exemplo só, porque é importante compartilhar, já que aqui nós estamos para almoçar, vocês já almoçaram, eu acho, se não almoçaram, passem fome, é um cenário bonito, bonito, é único, né, esse momento. Por exemplo, ele falou, e os médicos sabem, aqui a gente que trabalha também nesse estilo do Fernando, o Roberto falou assim, o psicossomático é o que destrui o corpo, em geral. A medicina, a estrutura energética do corpo é o psicossomático vai destruindo o corpo. E aí, por isso que eu perguntei da autossanação, porque ele falou assim, tem que desenvolver
no Ocidente, que é a autossanação, não a destruição, não o seu máximo para destruir, senão para sanar. E isso está nas culturas ancestrais, na cultura que não é ocidental, que não é ocidental. Então, são diálogos muito importantes, diálogo com a arte, diálogo com a pedagogia, não? A pedagogia tem que ver que onda com a pedagogia da universidade, como é que vai para a vida, e a arte de tudo. A arte tem que ser redefinida desde a transdisciplinariedade, por suposto. Ela fala a arte da vida, a arte do corpo, a arte como é que considera o Ocidente e o Oriente. A gente agradece muito, o terceiro congresso fica muito contente com a apresentação dessa sessão e vamos continuar sexta-feira com as exposições. Muito obrigado por tudo, continuamos em contato. Tchau. Seguimos.